Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 10 de junho. Confira os destaques desta edição. O governo do estado anuncia maior plano de investimentos em infraestrutura da história do Rio Grande do Sul. Mais de 500 mil de gaúchos poderão se vacinar com a primeira dose contra a Covid-19 nas próximas semanas. 12 de junho, Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Durante a tarde da última quarta-feira, alguns alunos e professores da Escola Adventista de Erechim estiveram visitando o quartel do 13 BPM. Na ocasião, os mesmos foram convidados a realizar uma pequena visita às dependências do batalhão e, em seguida, os alunos e também os professores comunicaram que a Brigada Militar, através do PROERD, havia sido escolhido para a entrega de alguns mimos, como forma de gratidão aos serviços prestados a toda a comunidade. Parte de um dos eixos do programa transversal Avançar, o plano de obras do governo do estado prevê investimento de 1,3 bilhão em infraestrutura viária em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Os recursos em totalidade são do Tesouro do Estado, fruto do processo de ajuste fiscal executado desde o início da gestão, que inclui as mais profundas reformas administrativa e previdenciária entre os estados e uma cartela de privatizações. Nós anunciamos aqui 3,9 bilhões programados nos próximos 5 anos em concessões, fazendo duplicação de cerca de 300 quilômetros de rodovias no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, a maior parte dessas rodovias, elas são operadas pela EGR, onde já há cobrança de pedágio e onde ao longo dos últimos 9 anos de existência da EGR, foram feitos apenas 7 quilômetros de duplicação de rodovias. Nós estamos falando aqui em duplicar, em cerca de 5 anos, cerca de 300 quilômetros. Estou falando de mais de 40 vezes o que foi duplicado ao longo de 9 anos. Onde já é cobrado pedágio. Agora, a partir da semana que vem, nós vamos publicar a consulta pública, abrindo os detalhamentos desses projetos, para que as questões de locais de praças de pedágio sejam entendidos pelas comunidades, os valores que estão ali apresentados, há todo um estudo técnico, mas o mais importante é que a gente tem agora uma perspectiva de concessões em outra forma do que o Rio Grande do Sul acabou vendo lá na década de 90, numa outra circunstância política. A gente tem muito mais know-how, expertise, né, as taxas de retorno, tudo isso prometem pedágios em valores adequados, né, e com obras garantidas de retorno à população. O efeito econômico vai ser muito mais positivo do que o efeito dos pedágios. E além disso, estamos anunciando aqui mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de recursos próprios do Estado para fazer acessos asfálticos, fazer a pavimentação de ligações regionais. Tudo isso vai turbinar a nossa economia duplamente. No curto prazo, com as obras acontecendo, e é para acontecer desde já estamos liberando esse fluxo financeiro desde junho, não quer dizer que todas as obras vão começar ao mesmo tempo, mas boa parte delas já começa a acontecer dentro do mês de junho, ao longo dos próximos meses. Dentro deste ano de 2021, a gente já vai ver boa parte dessas obras acontecendo.
e a gente vai ter a garantia desse fluxo financeiro por conta das reformas que o Estado fez. Vai ajudar no curto prazo a nossa economia com as obras gerando empregos e no médio e no longo prazo as obras concluídas vão ajudar na competitividade das regiões com mais agilidade, segurança, conforto para o trânsito das pessoas, das indústrias, dos produtores agrícolas. Toda a nossa economia circula e as vidas também circulam e vão circular com mais segurança nas nossas estradas. O investimento prevê o orçamento de 5,2 bilhão de investimentos em 5 anos em parceria com o setor privado através de concessões. Na verdade, não é apenas a minha função. É uma equipe liderada pelo governador Eduardo Leite, de muito otimismo e acreditar. Nós acreditamos que seria possível e o governador lança um programa Avançar com um investimento de 1,3 bilhão de reais para investimentos em acessos, em recuperação, em ligações regionais. Possível devolver, quem sabe, a esperança para as regiões que possam se desenvolver, atrair investimentos, acreditar que é possível ter o seu acesso, quem sabe até poder dizer o sonho de mais de 40, 50 anos. Por isso, é, na verdade, compartilhado com muitas mãos, com a Assembleia Legislativa, com a equipe de governo, com toda a equipe que compartilhou, na verdade, o desenvolver deste projeto e que agora começa a virar uma realidade. É com muito otimismo e com muito trabalho. É bom que se diga, quando o governador assumiu em 2019, nós tínhamos aí muitas reformas a serem executadas. Como diz o governador, é um governo de evolução e não de ruptura. Por isso, se iniciou com a parceria principalmente da Assembleia, em acreditar em mudanças, em reformas administrativas, em mudanças estruturais. E é desta forma que começamos a fazer com que o Estado tenha mais efetividade e resultado. E assim, com muitos projetos aprovados, e mencionamos que a Assembleia foi fundamental, a parceria, pelos deputados acreditarem que seria possível. E essas mudanças trouxeram exatamente a expectativa, por exemplo, de salário em dia, de 13º ser pago em dia e de investimentos em estrada. Agora, como tu disseste, é importante se dizer que este investimento de 1,3 bilhão de reais são recursos do Tesouro do Estado. Não tem banco, não tem financiamento, não tem privatização, não. São recursos de muito trabalho estrutural do Estado e que possamos, então, apresentar o avançar. E é desta forma que nós vamos continuar avançando. A região de Erechim poderá ter investimentos de 220,7 milhões, com concessões com um plano que prevê um investimento de 3,9 bilhões em 5 anos. Haverá consulta pública a partir do dia 18 de junho e ela deve perdurar 30 dias. A gente atuou em 2 frentes desde o início do governo. Nós atuamos para a redução das despesas, as reformas administrativa, previdenciária feitas pelo governo, economizaram no ano passado, na folha de pagamento, 700 milhões de reais. Vão economizar mais de 1 bilhão nesse ano e no ano que vem também mais de 1 bilhão de reais, vai totalizar cerca de 3 bilhões de reais que, se o Estado não tivesse feito as reformas, seriam drenados dos recursos do Estado para simplesmente pagar a folha de pagamento. E aí talvez nós não tivéssemos nem a folha de pagamentos em dia, e nem fornecedores, e menos ainda a capacidade de fazer investimentos. Mas também não foi só atuar do lado da despesa, o Estado atuou do lado da receita também, duplamente, tanto da receita corrente, né, a receita que acontece continuamente do Estado, quanto do lado das receitas extraordinárias que vão ser viabilizadas a partir das privatizações. Mas as duas coisas combinadas é que fazem com que o Estado tenha a capacidade de investir. Porque se houvesse as privatizações sem ter feito reformas para dentro da máquina, esse dinheiro das privatizações ia ser totalmente consumido para pagar salário. Mas também se fizesse as reformas para reduzir a despesa, mas não tivesse privatizações, não haveria capacidade financeira extra para fazer os investimentos. Lembrando que as privatizações também vão ser benéficas pela melhoria da qualidade do serviço, pela eficiência do setor privado nas áreas que estão sendo privatizadas. Então, nós estamos colhendo aqui agora tudo aquilo que se plantou ao longo desses 2 anos e meio e vamos ver essas obras começando a acontecer e mudar a realidade de várias regiões do Estado. O programa transversal Avançar, lançado pelo governo Eduardo Leite na última quarta-feira, tem o intuito de acelerar realizações e deixar um legado. O Avançar está baseado em 3 eixos que projetam estrategicamente um novo ambiente, com mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população. Avançar no crescimento, avançar para as pessoas e avançar com sustentabilidade.
E até o final da próxima semana, a Secretaria de Saúde distribuirá 537.350 doses de vacina contra a Covid-19 a todos os municípios gaúchos. Todas serão usadas para a primeira dose de quem ainda não foi imunizado e, assim, avançar na campanha de vacinação do Estado. Na quarta-feira, chegou mais um lote com 219.500 doses da vacina AstraZeneca, que serão distribuídas às 18 coordenadorias de saúde. Entre os imunizantes que devem chegar ao estado estão a AstraZeneca, a Pfizer e da farmacêutica Janssen, da Johnson & Johnson, que chegará no início da próxima semana e vai ser a quarta opção de vacina aos gaúchos. A destinação foi definida em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, com representação do Estado e também dos municípios. O primeiro lote da vacina da Janssen conterá 171.600 doses com data de vencimento em 27 de junho. A vacina da Janssen tem o benefício de ser dose única. A eficácia dela é de 85% para casos graves da doença e está liberada para uso emergencial no Brasil. A tecnologia usada para a fabricação deste imunizante é vetor viral com adenovírus humano recombinante. As doses da Pfizer e também da AstraZeneca serão distribuídas às 18 coordenadorias na próxima sexta-feira, dia 11 de junho, e também nesta quinta-feira, dia 10 de junho. Chegará um lote também de seringas para aplicação da vacina da Pfizer, que será entregue na mesma viagem. As doses da Janssen não têm data ainda definida de distribuição, uma vez que o Ministério da Saúde ainda não confirmou o voo em que chegarão ao estado. Os municípios que atingirem todos os grupos elencados para a resolução poderão avançar na campanha, aplicando vacina na população em geral com 57 anos e ir baixando a faixa etária, conforme atingirem os 100% desta parcela da população. Até o mês de setembro, o governo do estado estima vacinar com a primeira dose toda a população gaúcha maior de 18 anos de idade. No próximo bloco você confere 12 de junho, Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. Será que vamos ter mudanças significativas aí nessa sexta-feira? A gente já volta. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce.
E na manhã da última quarta-feira, a Defesa Civil de Erechim e o Corpo de Bombeiros Militar de Erechim realizaram a interdição parcial de um condomínio residencial na linha São Marcos, em Erechim. No local, um muro desabou, sendo então interditado por falta de segurança no local. Essa interdição foi feita por ambas as instituições, cabendo ao proprietário apresentar as devidas exigências no prazo estipulado pelas instituições. A campanha Brincar, Estudar, Viver, Trabalhar Só Quando Crescer, Todos Juntos contra o Trabalho Infantil, criada em referência ao Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, promovido em 12 de junho, traz um alerta sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação e à saúde, livres da exploração infantil e de outras violações. A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CRES, está desenvolvendo uma série de ações alusivas à data. Confira agora detalhes com a equipe multidisciplinar do CRES. 12 de junho é considerado o Dia Nacional e também Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Uma realidade cada vez mais próxima de todos nós é o trabalho infantil, a exploração de crianças, essa mão de obra que muitas vezes é uma mão de obra barata e impede essas crianças de terem uma infância que é brincar, que é estudar, que é se divertir, que é não se preocupar com nada, a não ser com as brincadeiras de criança. E para falar um pouquinho sobre este tema que é um pouco polêmico, um assunto bastante importante, está aqui conosco hoje a pedagoga da Prefeitura Municipal de Erechim, que trabalha no CRES, a Andréa Nava. Bem-vinda, Andréa. Muito obrigada. E também a diretora técnica em assistência social, a Cristiane Rodrigues. Bem-vinda, Cris. Obrigada Sandra. Hoje a gente vai falar desse assunto que a gente gostaria de não estar tendo que falar, né? Que é a exploração infantil. Aqui na nossa cidade existem casos assim que vocês precisam intervir? E o que é realmente a exploração infantil? O que engloba essa exploração? Por muito tempo, a gente vem tentando desmistificar algumas questões relacionadas ao trabalho infantil. Parece natural, por exemplo, na zona rural, você passar por uma propriedade e ver um menino de 12 anos dirigindo um trator, por exemplo. Parece natural, né? Aparentemente não tem problema nenhum. Certo. Porém, nós sabemos que grande parte do número dos acidentes de trabalho infantil acontecem na zona rural, no campo, né? Porque eles ainda não têm o preparo físico, emocional e nem as orientações que deveriam ter para, por exemplo, lidar com agrotóxico, com equipamentos, enfim, com uma série de questões. Na cidade, nós temos também algumas questões de exploração do trabalho infantil que também são naturalizadas. Certo. O que acontece? As pessoas costumam dizer assim, é melhor que ele esteja trabalhando do que usando droga. E a gente se criou ouvindo essa frase. Exatamente. O trabalho dignifica o homem. Porém, é o homem e não a criança, né? E nós sabemos que o trabalho infantil já é apontado por diversos órgãos competentes. Ele traz grandes prejuízos à vida adulta, né? De saúde, psicológicos, de formação, da própria formação, não é? Então, neste momento, em 2021, é o ano internacional de início, quase fim, das condições de trabalho infantil. Então, quando você falasse no início, a exploração sexual de crianças choca mais. A exploração sexual, ela choca, que é uma criança, né? Mas também tem outras questões de exploração que também trazem tantos malefícios quanto a exploração sexual. Os próprios ambulantes que vendem doces, a rua não tem dono, né? Então, quando eles estão submetidos a ninguém, a nenhuma entidade, nenhuma pessoa que olhe para eles e diga, não, isso você pode, isso você não pode, eles estão à mercê da rua, à mercê de qualquer coisa, né? Então, nós trazemos um marco também importante nesse olhar para criança e adolescente, que é o ECA, de 1990. Em 1989, no Brasil, o Brasil iniciou algumas discussões internacionais, onde coloca a criança e o adolescente como sujeito de direito. Como ele é e como isso acontece? Garantindo isso em legislação. Então, o ECA é um marco importante legal que traz isso. A criança
como detentora de direitos, marcados e elencados também, linkados, aliás, com a Constituição Federal, no artigo 227, que diz que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir direito com absoluta prioridade à criança e adolescente, os direitos, né? Vocês fazem um trabalho intenso com muitas famílias em vulnerabilidade social. Esses casos, de que forma eles chegam até vocês? É mãe que vai pedir um socorro, um apoio porque o filho está sendo explorado, ou pelo pai, ou pelo tio, que acontece muito essa exploração dentro de casa. De que forma chega a informação e quais são os parâmetros que vocês usam para chegar naquela família e intervir na qualidade de vida dessas crianças e desses adolescentes? Sandra, infelizmente a denúncia não nos chega pelos familiares, né? A denúncia geralmente chega pela comunidade mesmo, que visualiza, e algumas pessoas compreendem que o lugar daquele adolescente, daquela criança não é ali. Então eles usam os meios que a Prefeitura Municipal tem, que é a ouvidoria, que é o próprio contato com o Conselho Tutelar. As mães geralmente as famílias não entendem isso como uma exploração econômica. Certo. É uma fonte de renda, é uma necessidade que eles têm e que infelizmente vem suprindo a carência que aquele núcleo familiar enfrenta. No entanto, a exposição das crianças nos espaços públicos, ela não garante para eles salubridade, não garante direitos. E quando uma criança está comercializando seu produto, que muitas vezes ele é mandolate, ele é um artesanato, ele está exposto ao risco. Verdade. Então, assim, nós vivemos numa sociedade múltipla, né? E a gente encontra pessoas com boa índole e pessoas com índole não tão boas. Nós encontramos pessoas que não fazem uso de entorpecentes, mas encontramos aquelas que fazem. Então, assim, nem sempre as pessoas estão no seu juízo normal para entender que é uma criança, para entender que no campo sagrado dela não se pode mexer. A família, ela é, na grande maioria, a responsável por essa exposição. As questões que levam uma criança a trabalhar aí para comercialização ou para venda ou para mendicância são muitas. E isso a gente trabalha enquanto política pública, tentando, né, minimizar os agravos e reforçando, como a Andréia disse, que essa criança, esse adolescente, ele é detentor de direitos. Então, assim, todos nós, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vai tornando ele comum. É verdade. Frequentar a escola é um direito de toda criança, de todo adolescente. É fundamental essa formação pedagógica para que ele se torne um cidadão com uma personalidade própria, que ele consiga tomar suas decisões, que ele consiga administrar a sua vida da melhor forma possível. Porém, algumas crianças são banidas desse direito de frequentar os bancos escolares, principalmente neste momento de pandemia, em que muitas vezes a informação ela chega distorcida até a casa dessas pessoas. Ou é por falta de uma internet de qualidade, ou os pais acham que a criança não vai saber manusear o equipamento, então não permitem que ela tenha aquele tempo todo de convivência escolar através de uma tela. Tudo isso também interfere muito na sociabilidade dessas crianças, correto? Sim, Sandra, nós vivemos uma época atípica, né? Sim. Então, hoje pela manhã nós conversávamos no Sereste, numa reunião regional, né? E onde as outras cidades também colocaram isso. A Covid, ela acabou trazendo para nós, talvez mais fortemente, algumas questões de socialização. Porque as mazelas da sociedade, o trabalho infantil, a exploração da mão de obra, a mais-valia, os subempregos, tudo isso já existiam antes da Covid, né? O desemprego alto existiam. Mas a Covid ela acaba acentuando e trazendo mais à tona pela própria fechamento de algumas empresas, pelo fechamento e por tudo isso. Porém, a evasão escolar, tirar a criança da escola, ela acentua ainda mais essa condição. Certo. Veja, a gente diz, tem desemprego.
tem mão de obra não qualificada. Sim, de fato isso é uma realidade brasileira. Isso não veio com o Covid, isso acentuou-se no Covid. Então, eu dizer que retirar os pais que estão assistindo a gente, né? Os pais retirarem a criança da escola para trabalhar é aumentar ainda mais isso, compreende? Porque a criança que não estuda é um adulto mal formado, é mão de obra barata, E escravizada. É subemprego, exatamente. Então, o que resta para ele? O subemprego, a exploração da mão de obra, a hora barata. E aí o pai não consegue sustentar a família. Já um pai, muitas vezes, fruto da exploração de mão de obra, quando ele era criança, né? Fruto do trabalho infantil, não estou dizendo que todos, né? Mas a grande maioria. É fruto dessa falta de formação, gera o que nós vivemos hoje. Mão de obra barata, desemprego, mão de obra não qualificada. E ao contrário disso, nós que defendemos o término do trabalho infantil, inclusive o Brasil tem um termo de aceite de 1990 na ONU, que diz que até 2025, nós, país, Brasil, nos comprometemos em erradicar todas as formas de trabalho infantil. E em 2021 era para ser o término das piores formas de trabalho infantil. E a gente sabe que hoje, depois de quase 30 anos, que isso é uma utopia. Porque as piores formas de trabalho continuam, como eu disse no início, naturalizadas. O trabalho no campo, ele veja bem, não quero dizer, não sou contrária à sucessão rural, muito pelo contrário. Mas sucessão é uma coisa, a exploração da mão de obra barata é outra. Porque uma das coisas que a gente vive hoje, falando também da escola, é que o agricultor com 40 anos, e veja bem, nós temos 40 anos, né? Somos jovens. O agricultor com 40 anos não consegue mais trabalhar. E aí ele substitui a mão de obra dele pela mão de obra barata do filho, que com 40 anos também não vai conseguir produzir mais. Então, retirar o filho da escola é contribuir para a pobreza nacional. E não é o que nós queremos. Nós queremos um país rico, desenvolvido, com crianças e adultos conscientes e detentores dos seus direitos e das suas responsabilidades. Com certeza. A gente está falando bastante aí sobre essa parte da exploração da mão de obra. Mas também tem a exploração sexual de crianças que são violentadas dentro das suas próprias casas, que convivem com o alcoolismo, que convivem com brigas e quando precisa, o conselho tutelar interfere, a criança muitas vezes é tirada do convívio familiar e enviada para uma das casas assistenciais aqui da nossa cidade. E isso também gera um dano psicológico nessas crianças. De que forma administrar essa situação e de que forma até denunciar quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo? A violência sexual, ela compõe muitas das violências intrafamiliares, né? A exploração do trabalho infantil, a gente consegue visualizar quando vê a criança ali ofertando um produto. Mas a exploração sexual, ela se dá no silêncio, ela é maquiada, né? Sim. Quando tu vê uma criança que está vendendo mandolate, ela está suscetível ao abuso sexual também. Porque ela está buscando um recurso. E muitas vezes esse recurso é ofertado e direcionado por essa procura do sexo, por essa procura de outros serviços. Então, assim, a violência sexual, ela é muito danosa, mas ela se equivale à violência moral, à violência psicológica, entre outras, que está naturalizado, como a minha colega disse, na nossa sociedade. O abuso sexual, ele é velado e ele traz prejuízos que nem sempre a gente consegue reparar. Quando uma criança é violentada, ela tem roubado aquilo que ela tem de mais precioso. A gente, adulto, a gente aprende que no meu corpo só toca quem eu quiser. Correto. A criança que tem esse direito violado, e geralmente a violência não acontece uma única vez. Ela fica acontecendo por um período da vida da criança e desse adolescente. Nós temos casos de mulheres que são abusadas, mulheres que são mães que são violentadas ainda pelos seus companheiros.
E isso se torna natural. É meu marido, eu que escolhi, eu que tenho que arcar com isso. E não é assim. Não é assim. As violências, a violação de direito, ela também se aprende, né, Sandra? Então, assim, se eu vejo que a minha mãe, ela sofre violência e ela suporta, talvez eu também tenha que suportar, porque se a minha mãe consegue sobreviver a isso, eu também, talvez isso é a minha sina. E isso vai se instaurando na nossa sociedade e formando um conceito de naturalidade que não pode acontecer. Sempre que a gente percebe, hoje o município de Erechim está se estruturando para fazer um trabalho de rede junto com a educação, junto com as outras secretarias, para que a gente atente o nosso olhar, para que a gente treine o nosso olhar para essas questões. Existem casos que a criança traz que, acho que eu tô grávida. Tá brincando. Poxa, mas da onde que tu tira uma fala dessas, né? O adulto que está ao redor, o adulto que está por perto, ele tem responsabilidade de prestar atenção no que as crianças dizem. E isso é possível quando a gente fala sobre isso e quando a gente capacita os profissionais da rede, quando a gente tem um olhar e uma fala compartilhada, porque a política de assistência social, ela trabalha em conjunto com a política de saúde, da habitação, da educação, entre outras. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente amplia o olhar de todo mundo, né? De todos os trabalhadores. E pensando justamente nesse falar, nessa reflexão que precisa ser feita por toda a sociedade, a gente tem que parar um momento para olhar com mais cautela para esses casos e compreender muitas vezes as situações que aparentemente elas são normais, mas por trás ela tem uma história triste, uma história dolorosa. A Prefeitura de Erechim, a Secretaria de Cidadania e o CREAS está oferecendo palestras, uma programação justamente pensada nesse tema. Eu gostaria que vocês falassem de que forma vai acontecer e quem pode participar. Estamos ainda com a agenda aberta, inclusive se alguém quiser agendar, né? Hoje pela manhã, então aconteceu, como eu falei no início, um bate-papo regional pelo Google Meet. Sim. Foram parceiros o CREAS, o Sereste e o Conselho Tutelar. Então já aconteceu, né? Nós tivemos vários municípios que participaram, refletindo e enfim, né? Elencando algumas possíveis soluções para a erradicação do trabalho infantil. Hoje nossa entrevista aqui, então, também faz parte da nossa programação. Sim. Ficamos muito felizes e muito gratos pelo espaço. Saindo daqui, nós temos um bate-papo com os adolescentes do CRAS 2, né? Depois, na sexta-feira, nós também temos uma parceria com a Rádio Virtual, que também vai nos ajudar a tocar, chegar na comunidade. Sim. Também, assim como vocês, né? Com a Rádio Cultura também, com a TV Bom Dia, que também são nossos parceiros. Depois, no dia 15, na terça-feira, nós também temos um bate-papo com pais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS 3, do Presidente Vargas. Nós temos uma entrevista também na TV Câmara. Depois temos mais uma roda de conversa já com outro grupo, que é um grupo de mulheres, que justamente por essa falta de preparo, né, formativo, estão fazendo um curso de formação lá. Então, depois desse curso de formação, nós vamos conversar com elas também um pouquinho sobre o trabalho infantil, no CRAS 2 do Parque Lívia. E na semana do dia 23, quarta e quinta-feira, então, é a vez dos recicladores, 2 grupos. Importante. Do Parque Lívia também, que nós vamos conversar com eles e refletir, porque os recicladores, eles são comunidade de fato, são trabalho informal, né, tentando se formalizar, então eles têm grandes contribuições para trazer da vida deles, né, que também é bem importante. E com a educação nós fizemos uma parceria, que vai ser feito um vídeo educacional, né, nós vamos postar na plataforma do YouTube, provavelmente, né? E os alunos vão poder assistir e debater e trazer algumas ideias que eles têm, algumas reflexões, né? Isso. Quando a gente vê uma criança ser explorada, seja por trabalho, seja por falta de escola, enfim, todas as explorações que a gente sabe que existem, e são muitas, né? Não tem como a gente elencar todas.
Podemos fazer denúncia em qual telefone? Pode ser feito no Disque 100 ou no número do Conselho Tutelar. O telefone do Conselho Tutelar, o plantão, é 99176-0626. Ele funciona 24 horas, está à disposição da comunidade. Nós temos também a ouvidoria do município e todo e qualquer setor público está passivo de receber essa denúncia também, aquele que ficar mais acessível e próximo do denunciante. Todas as denúncias, elas são preservadas, né? O denunciante tem a sua integridade física preservada, o seu nome, e a gente trabalha sempre no viés de fiscalizar e de identificar, porque a gente precisa se certificar de fato do que vem acontecendo. Então, quando nos chega a denúncia, o papel da assistência social é esse mesmo, de fazer uma busca ativa, de fazer a escuta, a oitiva dessa criança, desse adolescente, com bastante respeito e efetividade. Porque não basta nós prendermos, né, a gente conseguir destinar o agressor para um tratamento, ou se ele vai ser recluso, o que vai acontecer. Mas isso é a justiça que sempre determina. Certo. Mas a gente precisa trabalhar as questões da violação de direito para que essa criança cresça e supere, né, essa violência. Ok. Eu agradeço a presença sua, Andréia, também da Cris, aqui no nosso programa, mais uma vez, para tocar nesse assunto que é um ponto importantíssimo e que a gente precisa estar atento, porque a violência às vezes pode estar acontecendo do nosso lado e a gente não está percebendo. Então, esses temas, esses momentos de conversa, de reflexão, eles vêm justamente com esse objetivo, que a gente tenha um olhar cuidadoso, cauteloso com as nossas crianças. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Depois de uma quarta-feira com temperaturas altas, bastante calor aqui na nossa cidade, também nos municípios ao nosso redor, a quinta-feira amanheceu chuvosa. Durante a madrugada já começou a chuva, que se estendeu durante toda a manhã, mas no período da tarde o sol deu a graça e voltou a brilhar aqui em Erechim, porém em alguns momentos o tempo mais fechado, chuva aparecendo, enfim. Foi um dia de pacote completo com várias estações em um dia só. E a sexta-feira, será que vai ter sol? Será que chove? Vamos dar uma conferida? Sexta pela manhã, a temperatura já tem uma mudança bastante grande, 6 graus, a máxima 15, a média do dia em torno de 11 graus, vai ser uma sexta-feira bem fria, a umidade do ar 74%, ventos 14 km por hora, a gente não tem previsão de chuva para sexta, porém o sol ele aparece entre nuvens, mas ele aparece. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas nós estamos lá nas redes sociais e eu espero a sua visita na página da TV Erechim no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Desejamos a todos uma excelente noite e a gente volta amanhã com mais notícia, mais informação para você. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.